O vigia e o galpão mal-assombrado. Coisas estranhas aconteciam naquele lugar. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer por contar este relato. Meu nome é Casemiro, sou vigilante patrimonial e já vi e passei por muitas situações estranhas e perigosas, pois na minha profissão é comum nos depararmos com cenas inusitadas, principalmente quando trabalhamos à noite. Eu trabalho para uma grande empresa do setor e tenho autorização para andar armado. Até hoje nunca precisei disparar minha arma, mas já precisei botar para correr desocupados, bêbados e até casais de namorados que muitas vezes entram nos prédios que vigiamos para usar como motel. Mas nenhuma das minhas histórias se compara ao que aconteceu com um amigo que trabalhava na mesma firma. Vou chamá-lo de José. Ele trabalhava na firma há mais tempo que eu e já ocupava um cargo de destaque. Quando a firma foi contratada para fazer a segurança de uma grande obra no interior de São Paulo, José e mais 5 seguranças foram enviados para fazer a vigilância do local. A obra era a construção de barracões em uma grande fazenda na área rural de um município situado na divisa de São Paulo e Minas Gerais. Nos primeiros 3 meses tudo foi tranquilo, e logo quase todos os barracões estavam concluídos. A segurança também era tranquila. Mesmo quem trabalhava à noite não relatava nada fora do normal, a não ser a presença de um ou outro bicho do mato. Então começou a construção do último e maior galpão, que abrigaria as máquinas da fazenda. Com mais de 1.000 metros quadrados de área construída, o galpão encostava na cerca que separava a fazenda de um antigo cemitério do bairro. E foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. Alguns operários começaram a falar que quando chegavam para trabalhar pela manhã, suas ferramentas estavam fora do lugar onde haviam guardado. Luzes que tinham sido apagadas na hora em que os homens iam embora estavam acesas pela manhã. No começo, o pessoal achou que era alguém que tinha esquecido a ferramenta fora do lugar ou deixado a luz acesa. Como isso foi ficando frequente, alguns operários perguntaram aos vigilantes do turno da noite se eles tinham mexido em algo, mas eles não tinham mexido em nada. Alguns falaram que poderiam ser crianças ou jovens querendo pregar uma peça, ou mesmo um animal procurando comida. Mas os guardas da noite nunca viram nada. Uma certa intriga começou a se formar. Tentando esclarecer as coisas, José, o supervisor dos vigilantes, decidiu ele mesmo fazer o turno da noite junto com outro guarda. Eles combinaram de fazer a ronda juntos a cada 30 minutos, e não mais em 1 hora como era o costume. Tudo foi tranquilo até dar 1h30 da manhã. Os 2 homens estavam na guarita quando viram acender uma luz nos fundos do galpão. José então pediu para o outro guarda dar a volta por trás do prédio. Dessa forma, eles surpreenderiam o intruso, fosse quem fosse. O supervisor e o vigilante correram então para onde havia a luz. Assim que chegou no local, José não viu nada. Não demorou muito e outro segurança também chegou informando não ter visto nada. José então pediu para que se fizesse silêncio para ele ouvir se havia alguma movimentação na mata ao redor. Nada. Então a luz começou a piscar e apagou. Surpresos, os homens acenderam suas lanternas e sacaram as armas. De repente, uma cadeira voou na direção deles e quase os atingiu. Assustados, os homens acenderam as luzes do local. Nessa mesma hora, o outro guarda gritou e disse que tinha visto um vulto se escondendo atrás do galpão. José, o supervisor, então gritou: "Seja você quem for, saia de onde estiver, ou nós vamos atirar." Então as luzes começaram a piscar e se apagaram novamente. Nesse momento, José sentiu um arrepio no corpo e teve a sensação como se algo o atravessasse. Ele ficou enjoado e quase vomitou. Foi quando o outro vigilante começou a gritar. Ainda meio enjoado, o supervisor ligou sua lanterna e olhou na direção onde estava o guarda. Então ele viu o vulto do que parecia ser um homem muito alto e magro, segurando outro guarda pelo pescoço. "Solte-o, ou vou atirar!" gritou José. O vulto se virou e o supervisor então viu que ele não tinha rosto. Era só um crânio, e o seu corpo, um esqueleto.
Apavorado, José atirou várias vezes, mas aquela monstruosidade apenas ria e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Assim que acenderam as luzes, José se deu conta do que havia acontecido. Ao atirar no fantasma, ele na verdade atingiu o outro homem, que morreu instantaneamente. Em estado de choque, o supervisor se sentou ao lado do companheiro morto e ali ficou até os operários chegarem. A polícia foi avisada e foi até o local. A conclusão foi de que José havia surtado e atirado contra seu colega de trabalho. Levado a julgamento, foi considerado mentalmente instável e internado em um hospital psiquiátrico. E foi lá que ele me contou essa história em uma das vezes que fui visitá-lo. Eu perguntei por que ele nunca contou nada para ninguém e ele respondeu: "Eu mesmo quase não acredito nessa história. Só acredito porque ele vem me visitar todas as noites." Sem entender o que ele quis dizer, eu indaguei: "Quem vem visitar você?" Ele respondeu com firmeza: "O homem sem rosto." Nessa hora eu pensei que ele estava mesmo louco e lamentei por meu amigo. Então o enfermeiro chegou e disse: "Seu Casemiro, são quase 19 horas. Está na hora de apagar as luzes. O senhor precisa ir embora." Eu concordei e me levantei. Antes de sair da enfermaria, parei e me virei para ver meu amigo pela última vez. Então eu notei que ao lado da cama estava parado um vulto que parecia ser um homem magro e alto. Ele se virou para mim. Percebi que ele não tinha rosto, só uma caveira. Saí dali o mais rápido que pude e nunca mais duvidei do sobrenatural. Boa noite